publicadas na nossa página trazem aí a confirmação de que Trump não estava brincando quando disse que Elon Musk faria parte do seu governo. O presidente eleito dos Estados Unidos nomeou mesmo Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, para assumir um novo departamento no governo dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Ele vai assumir o Departamento de Eficiência Governamental. O que isso representa, hein, Jamil? Eu queria que você contasse que departamento é esse, o que significa Elon Musk no governo dos Estados Unidos. Fabiola, olha, antes de mais nada, essa tua frase inicial é fundamental a gente entender. As promessas de campanha não são apenas promessas de campanha quando se refere a Trump, elas se referem a um programa de governo. E aí não adianta a gente ficar pensando aquilo que eu já vi muita gente dizer aí, principalmente aquelas que querem colocar panos quentes, né? Dizer, não, uma coisa é campanha, outra coisa é quando a pessoa chega ao poder, que precisa se acomodar e etc. Não, o que Trump mostra é que ele aplica o que ele promete. E aí, obviamente, a grande preocupação é se ele aplica também as outras coisas. Por exemplo, ditador por um dia, caça às bruxas aos inimigos, etc, etc, etc. Então, assim, é muito preocupante vários dos aspectos dessas promessas que ele faz. Agora, sobre Elon Musk. Vamos lá. Elon Musk, então, ontem foi nomeado para esse cargo. Esse cargo é uma espécie de ministério, é um ministério, os departamentos aqui nos Estados Unidos têm o status de ministério, então sim, ele é um ministro do governo Trump, ele não é só um ministro do governo Trump, ele tem feito parte de algumas das principais decisões, ele por exemplo, no outro dia, sexta-feira, teve uma chamada telefônica do Zelensky com o Trump, e o Trump fez o Musk participar, e inclusive passou o telefone do Zelensky, passou a conversa para o próprio Musk, ou seja, o Musk está tendo um papel, sim, fundamental. Agora, o que é esse departamento? Esse é um departamento que tem como objetivo, segundo eles, obviamente, reduzir o peso do Estado, aquele que a gente, todo aquele, o discurso que a gente conhece. Agora, Fabiola, tem alguns pontos absolutamente fundamentais para a gente entender. Em primeiro lugar, Musk foi um dos maiores, se não o maior contribuidor para a campanha eleitoral de Donald Trump. Ele deu em dinheiro 160 milhões de dólares, 160 milhões de dólares, e ainda toda a plataforma X, que isso não tem valor. Né? Não existe, até fizeram um cálculo que seria equivalente a quase 30 milhões de dólares se fosse converter todas as postagens dele em venda, por exemplo, de anúncio, etc. Então, sim, ele teve um papel fundamental, ele participou de comícios. Agora, tem um outro elemento também fundamental para a gente entender. Ele é processado em diversos casos pelo Estado americano, pelas agências americanas, justamente em relação ao comportamento das suas empresas aqui nos Estados Unidos. Não só a plataforma X, mas as várias empresas que ele tem, existem processos ambientais, existem processos trabalhistas, enfim, tem uma gama de processos que as agências do Estado americano colocaram sobre Musk ao longo dos últimos anos. E aí, olha só a posição dele. Ele será a pessoa que vai decidir que agência vai continuar existindo ou não. No fundo, a eficiência do Estado americano, que vai estar na mão dele, é justamente o corte de orçamento, o corte de recursos, fazer desaparecer ministérios inteiros, agências, órgãos estatais inteiros, ou seja, ele vai ser quase o regulador dos reguladores. Quando ele é o próprio dono das empresas que tem contratos com essas agências. Então, não é só Elon Musk chegou ao poder, que já seria manchete em qualquer lugar do mundo. Elon Musk chegou ao poder. Não, ele chega ao poder e tem nas mãos o poder de desmontar qualquer tipo de controle sobre as suas próprias empresas. Então, é absolutamente inédito algo desse tamanho e, claro, muita gente.
Nossa, é realmente muito impressionante, né? Porque fica claro aí um conflito de interesses, né, Josias? Como é que você analisa esse anúncio de Donald Trump? Ele não apenas nomeando Elon Musk, mas dando um poder a ele de mexer em uma estrutura tão forte dentro do governo, um empresário como ele e com os interesses dele, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo, né? A conversão do Elon Musk num assessor tão estratégico do governo do Trump é uma evidência de que o novo Trump é idêntico ao velho Trump, né? Muita gente imaginou, o cara está fazendo uma campanha aí, mas depois da posse, ou assim que foi eleito, ele vai moderar o discurso. Aqui mesmo no Brasil, muita gente teve essa ilusão, né? E por que faria isso o Trump, né? Se ele já exorbitou no primeiro mandato, quando teve eh, uma derrota junto ao eleitorado, ganhou no colégio eleitoral, mas teve menos votos do que a Hillary Clinton no eleitorado norte-americano, por que ele atenuaria o seu comportamento agora que venceu de forma tão acachapante a Kamala Harris, né? Então, isso é um prenúncio do que está por vir, Fabiola. Havia aqui no Brasil gente como Haddad, ministro Fernando Haddad, né, da Fazenda, o próprio Celso Amorim andou dando declarações dizendo que o Brasil teria com os Estados Unidos uma relação normal, tão normal quanto foi a pragmática relação do Lula com o então presidente George W. Bush nos dois primeiros mandatos do Lula. O Bush não existe mais, o Trump está muito além do. O Bush era um conservador, o Trump é um arcaico, e o Partido Republicano, de outrora, esse acabou, foi dizimado, foi pulverizado pelo Donald Trump. Então, vem coisa pior por aí, Fabiola. Do ponto de vista do Brasil, a ascensão do Elon Musk não é bom, porque o Musk, sabemos todos, tem suas conexões aqui com o Brasil, com o bolsonarismo, com o Bolsonaro, tem uma briga particular com o Supremo Tribunal Federal e não tem poder de influência sobre as instituições no Brasil, mas pode azucrinar, não é? Como já azucrinou. Agora, vem coisa pior por aí, porque o Donald Trump está cogitando nomear como secretário de Estado o Marco Rubio, que é um senador conhecido, de ascendência cubana, é um entusiasta do Bolsonaro, e, na prática, o secretário de Estado nos Estados Unidos é a pessoa que conduz a política externa do país, que mantém relacionamento com com as outras nações. Imagina, esse personagem, já fez declarações contra o Lula, diz que o Lula é aliado de ditaduras na América Latina, que ele deve ser tratado nos Estados Unidos como inimigo. Então, nós vamos ter como principal nome da chancelaria nos Estados Unidos a pessoa que se relacionará em nome do Trump com o mundo, um personagem que é avesso ao Lula, que acha que o Lula tem que ser tratado como inimigo. Então, qualquer pretensão da diplomacia brasileira, do Planalto, de manter com o Donald Trump um relacionamento normal, como classificou o Celso Amorim, está surfando numa ilusão. Isto, obviamente, não vai acontecer. E esse Donald Trump moderado, que algumas autoridades no Brasil supunham que ia surgir, isso, pelo menos, isso simplesmente não existe. É um personagem da carochinha, Fabiola. As pessoas estão comentando muito aqui, Otales, e querem te ouvir também, né? O que para você representa Elon Musk no governo americano, com esse poder todo, com esse jogo de interesses? E o Josias já puxou o assunto aí, os impactos disso para o governo brasileiro. E tem também outro ponto aí, né? O que isso pode também servir de inspiração para políticos da extrema-direita também aqui no Brasil, né? Que possam querer se inspirar aí em Donald Trump e também colocar empresários como Elon Musk em lugares chave dentro de administrações públicas. Bem, primeiro mostra que o Elon Musk que o Donald Trump está levando o liberalismo norte-americano ao paroxismo. Você está tendo agora um ministro poderosíssimo que comprou esse cargo. O Elon Musk comprou o cargo de secretário, de ministro,
para tratar de assuntos que têm direto interesse com os negócios dele. Então, é o liberalismo elevado ao paroxismo. Mostra também que vem aí um Musk muito pior, muito pior. Quem esperava algo moderado pode se preparar, porque não é só na escolha do Elon Musk, é na escolha, por exemplo, do secretário de Defesa, que é o Pete Hegseth, que é um sujeito, ele está falando na criação de um conselho de guerreiros. E conselho de guerreiros, eu estava vendo um texto aqui do Open Edition Journals, falando da guerra colonial brasileira, que os Tupi tinham conselho de guerreiros. Quer dizer, o Musk está voltando a uma estrutura militar, o Musk não, o Trump, voltando a uma estrutura militar dos tempos indígenas, com conselhos de guerreiros. É o absurdo dos absurdos. E vamos nos preparar para isso. Está aí também o Bolsonaro dizendo que espera a interferência do Musk no Brasil. Aliás, um Bolsonaro bastante subserviente, né? Diz que não tem acesso, mas que o filho dele está lá negociando e espera que tenha interferência aqui no Supremo Tribunal Federal. Nesse aspecto, eu creio que não, porque as instituições brasileiras já deram mostras de que estão capacitadas a reagir a esse tipo de golpismo. Eu não sei se as instituições americanas vão ser postas à prova agora com o Donald Trump, porque ele já tentou interferir sobre a democracia americana, sobre as instituições, conseguiu se candidatar, mesmo sendo condenado, o que aqui no Brasil não dá, lá ele conseguiu se candidatar sendo condenado. E agora ele já está anunciando que vai perseguir o que chama os generais woke, quer dizer, os generais com tendências progressistas. Esses generais, ele disse que pretende enquadrar e perseguir. Quer dizer, isso na minha opinião, é próximo de um golpe contra o exército. Vamos ver se as instituições americanas estão prontas para resistir a esse ataque que o Donald Trump e o Musk e companhia, e o Marco Rubio, etc., pretendem fazer contra o país e contra a democracia. O Thales chamou várias vezes aí o Donald Trump de Musk. Eu fiquei morrendo de medo, viu, o Thales? Porque assim, a gente não sabe, né, o que pode acontecer nesse futuro. Porque é isso, é dar esse poder, é colocá-lo oficialmente na política, né, Jamil? Eu acho que tem... A coluna do Jamil tá muito boa, gente. Por favor, leiam, tá? Na nossa página do UOL. E tem várias histórias, tem todo o conflito de interesse do Musk com o Trump, todos os benefícios fiscais que as empresas dele recebem, os objetivos que ele tem, não apenas com os negócios dele nos Estados Unidos, mas os negócios deles no mundo. Tem muita coisa em jogo com isso, né, Jamil? Não é uma simples escolha para mostrar a eficiência, não. É algo muito forte que está sendo realizado com um dos homens mais poderosos do mundo do ponto de vista econômico, né, Jamil? Tá desligado, Jamil. Liga pra gente. Perdão. Eu conto também ali na matéria justamente o que aconteceu no 6 de janeiro de 2021, né, quando era Twitter ainda, né, não era o Musk, era uma outra empresa, e nessa outra empresa os funcionários se rebelaram contra a então direção da empresa, dizendo, olha, nós estamos colaborando para um golpe, né? Quer dizer, se nós não tomarmos uma atitude contra Trump, nós vamos estar colaborando com um golpe. Isso foi relatado, existe inclusive uma carta interna dos funcionários da finada Twitter para a direção, dizendo, olha, se nós não tomarmos uma atitude contra Donald Trump aqui nas redes sociais, nós vamos fazer parte, a história nos julgará da nossa participação nesse golpe. E aí, claro, 2 dias depois, o Trump, então, é suspenso das redes sociais, do Twitter na época. O Musk vem 1 ano depois, compra
reinstaura 65 mil contas, entre elas muitas contas de neonazistas, e também a de Donald Trump. Então, é esse o contexto de poder que a gente está falando. O Thales e o Josias têm absolutamente razão. Eu gostaria, eu tenho insistido nisso, mas eu acho que, às vezes, isso passa uma situação meio catastrófica, né? Arautos da catástrofe, etc. Mas é o seguinte, normalizar essas nomeações, esse governo, essas atitudes, absolutamente, eu diria, de uma miopia absurda. Porque se nós não entendermos o que vem pela frente, a gente vai ser absolutamente, eu diria, atropelado no dia 20 de janeiro, quando esse governo começará. Eu queria só colocar outros pontos ao que o Thales falou da questão dos generais. Não, eu queria até, ô Jamil, antes de você entrar nessa, eu vou só chamar o nosso intervalo para quem está conosco na TV. E a gente segue aqui. Eu queria até mostrar a sua coluna falando sobre a nomeação justamente de um apresentador de TV. Gente, a notícia é essa, de verdade.